Gostaria então de saudar a quem já esteja do outro lado. Temos a nossa transmissão da live em direto. Portanto, para a nossa transmissão em direto, esperar que comecem a chegar os amigos, para estarmos aqui juntos, para podermos conversar conforme o prometido. Conforme o prometido. Aleiras, boa noite. Boa noite. Pedro também já está. Já está o Pedro. Vamos mais um pouco já começar. Vamos dar pelo menos mais 5 ou 10 minutos. Mas vamos conversar um bocadinho sobre o Dia Internacional da Juventude. Principalmente, mas também sobre alguns acontecimentos que merecem a nossa atenção. Acreditamos que é preciso, de alguma forma, alentar. Curial também já está aqui. Preciso alentar o Emanuel. Saudações. Saudações. Muito obrigado, Mateus. Já estamos a chegar. Eu apenas adiantei o relógio por causa do jogo que temos. Basquete, não é? E então assim conversamos um bocadinho sobre saudações, Angelino, saudações, Beato, saudações ao pessoal. Exatamente, muito obrigado. Penso que já podemos começar mais um bocadinho. Exatamente. E vamos falar um bocadinho sobre a juventude. E, no fundo, o que vou desejar é encorajá-los. Um encorajamento que penso que poderá fazer parte. Eu não sei se me ouvem bem, queria que confirmassem, porque eu recebo indicações de que a minha internet está lenta. Não sei por que razão, mas gostaria de ver nos vossos comentários. Jaime, como é que está a minha internet? O Belo, Salve Félix. Penso que já poderemos começar mais um pouco. Muito obrigado. Muito obrigado, Mariano. Beato, muito obrigado. Joaquim, saudações. Fantástico. Muito bem. Eu penso que nós já podemos começar. Penso que já podemos começar. Pois é. Boa noite, Denis Palma. Vai jogar, exatamente, mas não vamos demorar. A seleção joga às 20, não? Ou às 19. Já não tenho aqui presente a que horas é que joga a seleção. Mas não vamos ficar aqui muito tempo. Hoje, preciso saber a que horas é que joga a seleção. Eu tinha um horário das 20. Não sei se é às 20 ou então... alguém poderia me dizer a que horas é que... 19 horas, pois, exatamente. É a hora que marcamos também. E assim... exatamente. Então, eu vou começar Tenho 47 anos e, portanto, sou professor universitário. E, na verdade, também escrevo algumas coisas e comento. Sou comentador. Essencialmente na Rádio Eclésia, não é? Já durante muito tempo estive na ZIM, mas depois, pronto, agora estou aqui nas redes sociais com um bocadinho mais de vigor para, de alguma maneira, poder fazer o nosso trabalho. Eu espero que me continuem a ouvir bem. Vou continuar.
Pois, eu gostaria que alguém me desse uma resposta se posso continuar e estou a ser ouvido. Porque as minhas condições aqui estão em dia, só não percebo porque que alguém me diz... Consegue me ouvir bem? Dom Helder, me ouve bem? Me ouve bem? Me ouvem bem? Pronto. Deixa-me então continuar. Bem, falamos um bocadinho sobre o Dia Internacional da Juventude, que foi instituído, portanto, em 1999, não é? Porque houve um conselho da ONU, aliás, houve um conselho portanto, dos ministros da juventude e foi instituído, portanto, esse dia 12 de agosto como o Dia Internacional da Juventude. Aquilo que eu gostaria, na verdade, de muito rapidamente dizer aqui é que uma pergunta rápida, não é? O que é a juventude? O que é a juventude? A juventude, que tem várias definições, é o tempo propício para nós nos sentirmos mais nós, não é? Dizia o Dr. Paulo Tspilica numa das suas aulas magnas dadas na Universidade Metodista em 2014, dizendo: a juventude é o momento em que particularmente nos sentimos nós e desejamos concretizar em nós aquilo que são os desejos mais profundos. Então a juventude é isso. Me dirijo aos jovens e aos adultos, mas isto é a juventude. E é na juventude onde nós temos, Elvio, um abraço, onde nós temos a realização dos grandes desejos. É na juventude. Fora da juventude, o que temos são momentos de grandes frustrações, porque se aos 25 anos eu não trabalho e aos 35 não tenho praticamente nada, aos 45 não consigo realizar-me. Não consigo realizar. Portanto, este Dia Internacional da Juventude vem, de alguma forma, mostrar quem devemos ser como jovens, o que é que devemos fazer como jovens, porque é na juventude onde tomamos as grandes decisões da nossa vida. Não temos hipótese. Não temos hipótese. Se a gente desperdiça a juventude, desperdiçamos metade ou quase toda a nossa vida. Mas é aqui onde eu vos devo dizer, meus amigos jovens e não jovens, primeiro, que não podemos na juventude nunca perder a esperança. Primeira coisa. Na juventude nunca podemos perder a esperança. Se perdemos a juventude, se perdemos a esperança na juventude, complicamos todo o nosso futuro. São, portanto, duas expressões importantíssimas que não podemos ter na juventude. A primeira é a esperança, não podemos perder a esperança na juventude. A segunda, não podemos ter medo. O jovem não pode perder a esperança e o jovem não pode ter medo. O jovem não tem medo de nada. O que o jovem tem é respeito, mas não pode ter medo. Primeiro ponto. Porque todos aqueles que tomaram as grandes decisões, que mudaram as suas vidas e que mudaram instituições e que mudaram países, foram jovens. Fora disso, ninguém o fez. Na velhice, ninguém o fez. Aos 50, 70 anos, já ninguém o fez. Nós, que temos 47 anos, começamos a entrar numa idade em que já não fazemos muita coisa. Tínhamos a juventude e na nossa juventude fizemos o que devíamos fazer, contribuímos como devíamos contribuir e hoje praticamente vamos fazendo muito pouco. Sois vós os jovens que deveis fazer. Por isso essa expressão, nunca perder a esperança, primeira coisa, e nunca ter medo é próprio da juventude. Não podemos ter medo. Relativamente ao não ter medo, precisamos de separar. Porque uma coisa é não ter medo e outra coisa é faltar respeito. Eu entendo, muito sinceramente, que nós devemos ter respeito por todos e por mais alguns. Devemos ter respeito. Essencialmente, quando falamos, por exemplo, das nossas autoridades. Devemos ter respeito às nossas autoridades. Mas o nosso respeito às nossas autoridades confina-se a algo essencial.
O nosso respeito às nossas autoridades confina-se a algo essencial, que é: eu respeito quem me respeita. E por isso se conquista a autoridade, diferente de possuir o poder. Eu respeito quem me respeita e por isso se conquista a autoridade. A autoridade, como nós sabemos, para quem fez aulas de liderança, sabe que é diferente do poder. Por isso o líder é diferente do chefe. Então aqui, naturalmente que nós respeitamos quem nos respeita e devemos exigir a todos os níveis que as pessoas nos respeitem para nós as respeitarmos. Isso é essencial. Não temos como não fazermos isto. Mas é na juventude onde nós devemos harmonizar tudo isto. Devemos harmonizar tudo isto. Me refiro aqui, já que os acontecimentos são políticos do nosso país e todo mundo acompanha, refiro-me aos jovens, todos os jovens da sociedade civil, os jovens dos partidos políticos, os jovens do MPLA, os jovens da UNITA, os jovens do Partido Liberal, os jovens do Prajá, todos os jovens, não deves ter medo. Não deves ter medo. Deves ter respeito. O medo paralisa, mas o respeito cria algo muito interessante que podemos introduzir aqui, que é a coragem. A coragem que não vem da inteligência. A coragem vem do coração. Por isso é que, quando nós temos medo, ou quando queremos tomar uma atitude de coragem, o nosso coração bate mais rápido, porque o sangue circula com muita intensidade no nosso corpo e no nosso coração. Então a coragem própria dos jovens vem do coração. Se vós tendes medo, o vosso coração paralisa, fica frio. Mas isto que digo, para não terdes medo, refere-se a tudo na vossa vida. Refere-se às decisões pessoais que tomais, refere-se às decisões coletivas que tomais, refere-se àquelas decisões que condicionam as vossas próprias vidas e refere-se, portanto, às condições que condicionam a toda a coletividade. Daí que precisais de ter muito cuidado relativamente a ter medo. Por isso vos digo, não tenhas medo, porque a coragem vem dos vossos corações. Então aqui, os jovens políticos, todos eles, sociedade civil, MPLA, UNITA, Casa C, Prajá, Partido Liberal, força, muita força. E aqui, quando digo muita força, estou a dizer, dizei a verdade. E não é para apenas parafrasear Jesus Cristo, que diz a verdade vos liberta. É porque quando a gente vive na mentira, quando a gente vive a mentira, a gente fica amarrada e pode descobrir que é tarde demais, que não tomou aquela decisão. Isto tem a ver com a minha vida, com a tua vida, com a nossa vida em sociedade. Mesmo que eu tenha que perder algo que gosto demasiado, não posso viver nada na mentira. Isso parte das relações amorosas, parte de um trabalho que eu não gosto, parte de um compromisso que eu não quero fazer, parte daquilo que é a relação com os partidos políticos. Quando alguma coisa não está boa, eu tenho que ter a coragem de dizer a verdade. Só a verdade liberta as pessoas individualmente, liberta as famílias, liberta as instituições e liberta o país. Aqui chegados, tenho que, dado que vivemos um momento muito difícil, em que temos visto prisão de alguns jovens e que temos visto a prisão de alguns jovens que foram indiciados de algumas coisas, não vamos nestas coisas que são políticas e que nós não as conhecemos. Mas na fase difícil em que nós nos encontramos, agora passo para outra fase, nesta fase difícil em que nos encontramos, em que vocês, os jovens, muitos não têm emprego, muitos não têm uma refeição, muitos não têm como sustentar as famílias, muitos não têm como fazer,
Nós temos que nos voltar àqueles que assumiram o poder no país há 50 anos. E temos que voltar aqui a dizer isso. Tenho aconselhado a todos que tenham a Constituição em casa, porque a Constituição é como a Bíblia. A Bíblia, a nossa Constituição é como a Sagrada Escritura. E o que temos aqui na nossa Bíblia política é que a soberania una e indivisível pertence ao povo. E vós, jovens, sois povo. Vós, jovens, sois povo. A soberania una e indivisível pertence ao povo. E vós sois povo. Por isso o presidente disse, e bem, naquele dia lá, que o meu patrão é o povo. Se o meu patrão é o povo, o nosso presidente tem que assumir a responsabilidade. Se ele não sabe toda a responsabilidade, os seus auxiliares têm que ter a coragem de lhe dizer que vocês, os jovens, estão a sofrer, estão a passar mal. Não têm emprego, não têm universidades, muitos de vocês, não têm condições de vida, não estão a comer e não estão a ter felicidade. Então, temos que pedir aos auxiliares de utilidade do Poder Executivo. Começamos por pedir a uma pessoa que nós conhecemos. Conhecemos. Eu, por acaso, conheço. De trato muito fácil e muito amistoso. Que é o general Fernando Garcia Miala, dos serviços de inteligência e segurança do nosso país. Pedimos encarecidamente ao senhor general Fernando Garcia Miala, informe de facto ao presidente aquilo que essa juventude tem. Os serviços de inteligência em qualquer país do mundo informam a quem governa o que é que se passa no país. Não apenas na condição de segurança, mas também na condição da justiça social e distributiva e perceber o que o povo está a passar. Eu, pessoalmente, não acredito que este trabalho esteja a ser feito. Não acredito. Está a faltar isto. Portanto, é uma responsabilidade muito grande do nosso general, Fernando Garcia Miala. E isto fica depois nas suas costas, senhor general. O senhor general e toda a sua equipa. Se não informa o presidente sobre as reais condições das pessoas que passam fome e que crianças estão a morrer à fome, estão a comer nos contentores de lixo, o povo está desesperado por causa da fome. Se o senhor general Fernando Garcia Miala não tem essa informação na mesa do presidente, alguma coisa está a falhar. A segunda pessoa que chamaríamos aqui é o ministro jovem de Estado da Casa do Presidente da República. Não somos amigos, como é evidente, mas o senhor é um servidor. O senhor jovem é um servidor público. É nosso irmão. É nosso irmão, é um servidor público. Não temos como não lhe pedir, senhor ministro Adão de Almeida, informe ao presidente também o que se passa no país. Pode-se dizer que existem, sobre as confusões que houveram, atos de aproveitamento. Também pode ser verdade. Mas é porque a sociedade está fragilizada. Os jovens estão desempregados, estão a passar fome. Pedimos a seguir ao ministro da Juventude, Rui Falcão. O senhor ministro tem a responsabilidade de cuidar da juventude angolana. Senhor ministro, durante estes 2 anos que faltam do vosso consulado, senhor ministro Rui Falcão, acudam à juventude. A juventude dos nossos bairros está entregue a bebidas alcoólicas, está entregue a lhamba, está entregue à prostituição. Senhor ministro da Juventude, para que tome nota disto, existe um bairro cá em Luanda, que eu não vou dizer, aonde a prostituição está a 1000 kwanzas. Existem meninas de 15, 14, 16 anos que estão a se prostituir com 1000 kwanzas. 1000 kwanzas são 80 cêntimos, 60 cêntimos. 1000 kwanzas. Falem a verdade ao presidente. Falem. Digam ao presidente da República que o povo está a sofrer. Aproveitamos a ministra da Família. Ministra da Família, digam a verdade ao presidente da República. Digam que este povo não tem comida. Aproveitamos a ministra de Estado para a Área Social, a doutora Sambo. Uma senhora de trato fácil. Uma senhora com gente impoluta no seu gabinete. Uma senhora que fez o seu trabalho no Ministério do Ensino Superior. Digam, senhora ministra, ao presidente da República que esse povo quer comida, este povo quer mais emprego.
este povo, ao invés das despesas gordas do governo, precisa de impecabilidade. Façam isto, digam ao presidente da República. Aproveitamos, para ser rápido, porque daqui a pouco saímos, ao ministro da Comunicação Social, o ministro Mário de Oliveira. Senhor ministro, desburocratizem a mentira que existe nos meios de comunicação públicos. Uma coisa é fazer propaganda. A propaganda todos os governos fazem. Portugal também, os meios de comunicação fazem propaganda. Os meios de comunicação social públicos geralmente fazem propaganda, mas ponham o contraditório na comunicação social. Não é permissível que vocês, senhores ministros, digam que nós, nas redes sociais, desinformamos. Nós, nas redes sociais, não valemos nada, quando a televisão pública de Angola nada mais faz senão criticar, senão chacinar a juventude. Isso não é possível. Não é permissível, senhor ministro da Comunicação, Mário Oliveira, de quem temos muito respeito e muita veneração. E, naturalmente, falamos de outros auxiliares do titular do Poder Executivo, a ministra da Saúde e a ministra da Educação, cujos pelouros têm tido mais empregabilidade, não significa que estão a empregar todos os jovens. As jovens estão a ficar sem trabalho, eles já acabaram de estudar há mais de 4 ou 5 anos, estão a vender bombom. Não é possível. Não é possível. E, portanto, tenho aqui também comunicações do Eduardo Tomás, que diz que existe uma área em que a prostituição são 500 kwanzas. Com jovens que nem sequer são jovens, são adolescentes. Não podemos permitir um país dessa maneira. Não é possível. Não é possível. Tende coragem. As figuras de Estado que eu citei, tende coragem. Tende coragem. Tende coragem. Este é o vosso tempo de brilhar. Este é o vosso tempo de brilhar. E digam que no tempo do ministro do Interior, Manuel Homem, isto correu assim, 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 assim. Não machem o vosso cadastro com mortes desnecessárias. Não machem o vosso cadastro. Eu, quando olho para o ministro do Interior, um jovem, estão a manchar o vosso currículo vitae da vossa família com mortes desnecessárias. Por quê? Não façam isso. Não façam isso. Portanto, é um conselho que eu deixo. É um conselho que eu deixo, porque a minha missão, como me apresentei no princípio, é dizer a palavra da verdade. Não tenho muito que ganhar com benesses que vêm daqui e da acolá. Não, 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 não. Temos que ajudar o nosso povo a crescer. Mais um pouco vamos sair. Mas pedimos então aqui também ao presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. Senhor presidente, ainda nos ouça. Ainda nos ouça. Ainda nos ouça só. Ainda senta na cadeira e nos ouça só. Nos ouça só. Ainda diga que, olha, ali algumas pessoas estão a dizer umas coisas. Vamos ouvir. Querem o quê? Se o senhor presidente não quer a nossa ajuda, pelo menos então trabalhe com os seus, mas ainda nos ouça só. Ainda nos ouça só. Ainda nos ouça só, senhor presidente. Desculpe o tom de voz, é porque estou um bocadinho acelerado, mas ainda nos ouça, camada presidente, ainda nos ouça só e ponto. O senhor vai ter resultados completamente diferentes daqueles que nós estamos a ter agora. Para terminar, eu me dirigi às igrejas. Mas o presidente não terminei. Não terminei o presidente. O nosso presidente tem família. O nosso presidente tem filhos. O nosso presidente tem esposa, primeira-dama da República. O nosso presidente tem irmão, general. O nosso presidente tem tios. Digam ao presidente. Se a informação não chega, digam ao presidente que, presidente, parece que isso não está conforme nos estão a dizer. Digam ainda. Ele pode ouvir. Por favor, façam isso. Para que o nosso presidente não termine como terminou o presidente Zé Eduardo dos Santos, ou então não termine pior do que o presidente Zé Eduardo dos Santos. Não façam isso. 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 Porque, em parte, o presidente, quando, por exemplo, se fala de construção de hospitais, tem feito hospitais. É possível que ele só está a pensar que é só isso que o povo quer. Não é só isso que o povo quer comida. Me dirijo às igrejas. Para terminar isto, me dirijo às igrejas.
esta nossa conversa, me dirijo às igrejas. O Papa João Paulo II, e peço desculpas, mas somos todos cristãos, pelo menos. O Papa João Paulo II, quando é sagrado, é eleito Papa, em 1979 escreve a encíclica O Redentor do Homem, que é Redemptoris Hominis. E no número 19 diz: a igreja é responsável pela verdade. A igreja é responsável pela verdade. A igreja é responsável pela verdade. A dança que nós estamos a ver hoje, agora que falo, a dança que estamos a ver nas igrejas, a dança que nós vemos na igreja, a dança que nós vemos na igreja de Cristo, eu não vou citar nenhuma, mas a dança que vemos na igreja de Cristo hoje é um contra-testemunho nunca visto, eu nunca tinha visto. Pessoalmente nunca tinha visto. A dança que vemos hoje, nunca vi. Os homens de Deus se desfilam com relógios que custam milhões, com sapatos, com carros de luxo. Os homens de Deus se desfilam como se fossem pagãos. Os homens de Deus se desfilam com coisas de luxo como se fossem pagãos. Como é que vamos exortar assim os políticos corruptos? Como é que nós conseguimos exortar os políticos corruptos quando nós dançamos nas suas festas, nós vivemos com eles e nós estamos com eles? Como é que nós vamos pregar Jesus Cristo? Como é que se prega Jesus Cristo dessa maneira? Quando Jesus Cristo disse: a palavra que vos anuncio é do meu Pai. Está aqui escrito: a palavra não é minha, é do meu Pai a palavra. Como é que você que anuncia a palavra, você está a anunciar a palavra, estás a competir com o político? Como é que você que anuncia a palavra está a competir com os políticos, com os ricos, com os concubinos? Você que é anunciador da palavra. Pensa, dispensa a igreja. Pensa, dispensa a igreja. Pensa, dispensa a igreja. Pensa mesmo. Pensa, dispensa a igreja. Pensa, dispensa. O mal que nós vivemos hoje é grande responsabilidade também da igreja de Cristo. Toda ela. Sem exceção. Sem exceção. A igreja de Cristo está a ser um problema grave. Foi tomada pelo poder político corrupto. Não tem igreja que resiste. Não tem evangelho que entra no coração. Quando nós convivemos exatamente com os mesmos, fazemos as mesmas coisas. E temos as mesmas coisas, queremos as mesmas coisas. Entendemos mal o evangelho. Entendemos mal o evangelho. Entendemos mal o evangelho. Vou terminar. Meus irmãos. Nós só temos esse país. Não temos outro. Nós só temos esse país. Sejamos do MPLA, da UNITA, da sociedade civil, das igrejas, da polícia, do SINCE, do SIC, do CISME. Sejamos quem nós formos, nós só temos esse país. Portanto, é aqui onde nós vamos fazer a nossa luta. Com respeito, mas é aqui onde vamos fazê-la. E ou convencemos os nossos irmãos de que temos que nos entender para estarmos bem, ou então preferimos tomar outras decisões para mostrarmos no futuro que nós tínhamos razão. Tínhamos razão. Eu me despeço, espero não ter ofendido nenhuma autoridade religiosa ou política. Espero não ter falado mal dos polícias
ou de quem quer que seja, mas a verdade é que a Angola é nossa. Vou terminar como comecei. Jovens, não tenhas medo de nada. Não percas a esperança. Mantende o vosso respeito às autoridades, mas nunca ao medo. O medo paralisa. Deus está conosco. O resto continuaremos sempre a falar. Continuaremos sempre a falar. Um abraço muito grande a todos. Foi uma live rápida. Vamos todos agora nos dirigir ao nosso basquete e apoiar a nossa seleção. Um abraço muito grande. Partilhem a live o máximo que puderem. Estamos juntos e Deus nos ama. A Angola é nossa. Viva Angola. Viva Angola. Estamos juntos. Muito obrigado. Gostaria então de saudar a quem já esteja do outro lado. Temos a nossa transmissão da live em direto. Portanto, para a nossa transmissão em direto, esperar que comecem a chegar os amigos para estarmos aqui juntos, para podermos conversar conforme o prometido, conforme prometido. Aleiras, boa noite. Boa noite. Pedro também já está. Já está o Pedro. Vamos mais um pouco já começar. Vamos dar pelo menos mais 5 ou 10 minutos. Mas vamos conversar um bocadinho sobre o Dia Internacional da Juventude. Principalmente, mas também sobre alguns acontecimentos que merecem a nossa atenção. Acreditamos que é preciso, de alguma forma, alentar. Curial também já está aqui. Preciso alentar o Emanuel. Saudações. Muito obrigado, Mateus. Já estamos a chegar. Eu apenas adiantei o relógio por causa do jogo que temos. Basquete, não é? E então assim conversamos um bocadinho sobre saudações, Angelino, saudações, Beato, saudações ao pessoal. Exatamente, muito obrigado. Penso que já podemos começar mais um bocadinho. Exatamente. E vamos falar um bocadinho sobre a juventude. E, no fundo, o que vou desejar é encorajá-los. Um encorajamento que penso que poderá fazer parte. Eu não sei se me ouvem bem, queria que confirmassem, porque eu recebo indicações de que a minha internet está lenta. Não sei por que razão, mas gostaria de ver nos vossos comentários. Jaime, como é que está a minha internet? O Belo, Salve Félix. Penso que já poderemos começar mais um pouco. Muito obrigado. Muito obrigado, Mariano. Beato, muito obrigado. Joaquim, saudações. Fantástico. Muito bem. Eu penso que nós já podemos começar. Pois é. Boa noite, Denis Palma. Vai jogar, exatamente, mas não vamos demorar. A seleção joga às 20, não? Ou às 19. Já não tenho aqui presente a que horas é que joga a seleção. Mas não vamos ficar aqui muito tempo. Hoje, preciso saber a que horas é que joga a seleção. Eu tinha um horário das 20. Não sei se é às 20 ou então... alguém poderia me dizer
A que horas é que... 19. 19 horas, pois, exatamente. É a hora que marcamos também. E assim... hum, exatamente. Então, vamos começar para... Tenho 47 anos e, portanto, sou professor universitário. Sou professor universitário e, na verdade, também escrevo algumas coisas e comento. Sou comentador. Comentador, essencialmente na Rádio Eclésia, não é? Já durante muito tempo estive na ZIM, mas depois, pronto, agora estou aqui nas redes sociais com um bocadinho mais de vigor para, de alguma maneira, poder fazer o nosso trabalho. Eu espero que me continuem a ouvir bem. Vou continuar. Pois, eu gostaria que alguém me desse uma resposta se posso continuar e estou a ser ouvido. Porque as minhas condições aqui estão em dia, só não percebo porque que alguém me diz... Consegue me ouvir bem? Dom Helder, me ouve bem? Me ouve bem? Me ouvem bem? Pronto. Deixa-me então continuar. Bem, falamos um bocadinho sobre o Dia Internacional da Juventude, que foi instituído, portanto, em 1999, não é? Porque houve um conselho da ONU, aliás, houve um conselho portanto, dos ministros da juventude e foi instituído, portanto, esse dia 12 de agosto como o Dia Internacional da Juventude. Aquilo que eu gostaria, na verdade, de muito rapidamente dizer aqui é que uma pergunta rápida, não é? O que é a juventude? O que é a juventude? A juventude, que tem várias definições, é o tempo propício para nós nos sentirmos mais nós. Não é? Dizia o Dr. Paulo Tchipilica numa das suas aulas magnas dadas na Universidade Metodista em 2014, dizendo: a juventude é o momento em que particularmente nos sentimos nós e desejamos concretizar em nós aquilo que são os desejos mais profundos. Então a juventude é isso. Me dirijo aos jovens e aos adultos, mas isto é a juventude. E é na juventude onde nós temos, Elvio, um abraço, onde nós temos a realização dos grandes desejos. É na juventude. Fora da juventude, o que temos são momentos de grandes frustrações, porque se aos 25 anos eu não trabalho e aos 35 não tenho praticamente nada, aos 45 não consigo realizar-me. Não consigo realizar. Portanto, este Dia Internacional da Juventude vem, de alguma forma, mostrar quem devemos ser como jovens, o que é que devemos fazer como jovens, porque é na juventude onde tomamos as grandes decisões da nossa vida. Não temos hipótese. Não temos hipótese. Se a gente desperdiça a juventude, desperdiçamos metade ou quase toda a nossa vida. Mas é aqui onde eu vos devo dizer, meus amigos jovens e não jovens, primeiro, que não podemos na juventude nunca perder a esperança. Primeira coisa. Na juventude nunca podemos perder a esperança. Se perdemos a juventude, se perdemos a esperança na juventude, complicamos todo o nosso futuro. São, portanto, duas expressões importantíssimas que não podemos ter na juventude. A primeira é a esperança, não podemos perder a esperança na juventude. A segunda, não podemos ter medo. O jovem não pode perder a esperança e o jovem não pode ter medo. O jovem não tem medo de nada. O que o jovem tem é respeito, mas não pode ter medo. Primeiro ponto. Porque todos aqueles que tomaram as grandes decisões, que mudaram as suas vidas, e que mudaram instituições, e que mudaram países, foram jovens. Fora disso, ninguém o fez. Na velhice, ninguém o fez. Aos 50, 70 anos, já ninguém o fez. Nós, que temos 47 anos, começamos a entrar numa idade em que
já não fazemos muita coisa. Tínhamos a juventude, e na nossa juventude fizemos o que devíamos fazer, contribuímos como devíamos contribuir, e hoje, praticamente, vamos fazendo muito pouco. Sois vós, os jovens, que deveis fazer. Por isso, essa expressão, nunca perder a esperança, primeira coisa, e nunca ter medo, é próprio da juventude. Não podes ter medo. Relativamente ao não ter medo, precisamos de separar. Porque uma coisa é não ter medo e outra coisa é faltar respeito. Eu entendo, muito sinceramente, que nós devemos ter respeito por todos e por mais alguns. Devemos ter respeito. Essencialmente, quando falamos, por exemplo, das nossas autoridades. Devemos ter respeito às nossas autoridades. Mas o nosso respeito às nossas autoridades confina-se a algo essencial. O nosso respeito às nossas autoridades confina-se a algo essencial, que é: eu respeito quem me respeita. E por isso se conquista a autoridade, diferente de possuir o poder. Eu respeito quem me respeita e por isso se conquista a autoridade. A autoridade, como nós sabemos, para quem fez aulas de liderança, sabe que é diferente do poder. Por isso o líder é diferente do chefe. Então aqui, naturalmente que nós respeitamos quem nos respeita e devemos exigir a todos os níveis que as pessoas nos respeitem para nós as respeitarmos. Isso é essencial. Não temos como não fazermos isto. Mas é na juventude onde nós devemos harmonizar tudo isto. Devemos harmonizar tudo isto. Me refiro aqui, já que os acontecimentos são políticos do nosso país e todo mundo acompanha, refiro-me aos jovens, todos os jovens da sociedade civil, os jovens dos partidos políticos, os jovens do MPLA, os jovens da UNITA, os jovens do Partido Liberal, os jovens do Prajá, todos os jovens. Não deves ter medo. Não deves ter medo. Deves ter respeito. O medo paralisa. Mas o respeito cria algo muito interessante que podemos introduzir aqui, que é a coragem. A coragem que não vem da inteligência. A coragem vem do coração. Por isso é que, quando nós temos medo, ou quando queremos tomar uma atitude de coragem, o nosso coração bate mais rápido, porque o sangue circula com muita intensidade no nosso corpo e no nosso coração. Então a coragem própria dos jovens vem do coração. Se vós tendes medo, o vosso coração paralisa, fica frio. Mas isto que digo, para não terdes medo, refere-se a tudo na vossa vida. Refere-se às decisões pessoais que tomais, refere-se às decisões coletivas que tomais, refere-se àquelas decisões que condicionam as vossas próprias vidas e refere-se, portanto, às condições que condicionam a toda a coletividade. Daí que precisais de ter muito cuidado relativamente a ter medo. Por isso vos digo, não tenhas medo, porque a coragem vem dos vossos corações. Então aqui, os jovens políticos, todos eles, sociedade civil, MPLA, UNITA, Casa C, Prajá, Partido Liberal, força, muita força. E aqui, quando digo muita força, estou a dizer, dizei a verdade. E não é para apenas parafrasear Jesus Cristo, que diz a verdade vos liberta. É porque quando a gente vive na mentira, quando a gente vive a mentira, a gente fica amarrada e pode descobrir que é tarde demais, que não tomou aquela decisão. Isto tem a ver com a minha vida, com a tua vida, com a nossa vida em sociedade. Mesmo que eu tenha que perder algo que gosto demasiado, não posso viver nada na mentira. Isso parte das relações amorosas, parte de um trabalho que eu não gosto,
parte de um compromisso que eu não quero fazer, parte daquilo que é a relação com os partidos políticos. Quando alguma coisa não está boa, eu tenho que ter a coragem de dizer a verdade. Só a verdade liberta as pessoas individualmente, liberta as famílias, liberta as instituições e liberta o país. Aqui chegados, tenho que, dado que vivemos um momento muito difícil, em que temos visto prisão de alguns jovens e que temos visto a prisão de alguns jovens que foram indiciados de algumas coisas, não vamos nestas coisas que são políticas e que nós não as conhecemos. Mas na fase difícil em que nós nos encontramos, agora passo para outra fase, nesta fase difícil em que nos encontramos, em que vocês, os jovens, muitos não têm emprego, muitos não têm uma refeição, muitos não têm como sustentar as famílias, muitos não têm como fazer, nós temos que nos voltar àqueles que assumiram o poder no país há 50 anos. E temos que voltar aqui a dizer isso. Tenho aconselhado a todos que tenham a Constituição em casa, porque a Constituição é como a Bíblia. A Bíblia, a nossa Constituição é como a Sagrada Escritura. E o que temos aqui na nossa Bíblia política é que a soberania una e indivisível pertence ao povo. E vós, jovens, sois povo. Vós, jovens, sois povo. A soberania una e indivisível pertence ao povo. E vós sois povo. Por isso o presidente disse, e bem, naquele dia lá, que o meu patrão é o povo. Se o meu patrão é o povo, o nosso presidente tem que assumir a responsabilidade. Se ele não sabe toda a responsabilidade, os seus auxiliares têm que ter a coragem de lhe dizer que vocês, os jovens, estão a sofrer, estão a passar mal. Não têm emprego, não têm universidades, muitos de vocês, não têm condições de vida, não estão a comer e não estão a ter felicidade. Então, temos que pedir aos auxiliares de utilidade do Poder Executivo. Começamos por pedir a uma pessoa que nós conhecemos. Conhecemos. Eu, por acaso, conheço. De trato muito fácil e muito amistoso. Que é o general Fernando Garcia Miala, dos serviços de inteligência e segurança do nosso país. Pedimos encarecidamente ao senhor general Fernando Garcia Miala, informe de facto ao presidente aquilo que essa juventude tem. Os serviços de inteligência em qualquer país do mundo informam a quem governa o que é que se passa no país. Não apenas na condição de segurança, mas também na condição da justiça social e distributiva e perceber o que o povo está a passar. Eu, pessoalmente, não acredito que este trabalho esteja a ser feito. Não acredito. Está a faltar isto. Portanto, é uma responsabilidade muito grande do nosso general, Fernando Garcia Miala. E isto fica depois nas suas costas, senhor general. O senhor general e toda a sua equipa. Se não informa o presidente sobre as reais condições das pessoas que passam fome e que têm famílias, crianças estão a morrer à fome, estão a comer nos contentores de lixo, o povo está desesperado por causa da fome. Se o senhor general Fernando Garcia Miala não tem essa informação na mesa do presidente, alguma coisa está a falhar. A segunda pessoa que chamaríamos aqui é o ministro jovem de Estado da Casa do Presidente da República. Não somos amigos, como é evidente, mas o senhor é um servidor. O senhor jovem é um servidor público. É nosso irmão. É nosso irmão, é um servidor público. Não temos como não lhe pedir, senhor ministro Adão de Almeida, informe ao presidente também o que se passa no país. Pode-se dizer que existem, sobre as confusões que houveram, atos de aproveitamento. Também pode ser verdade. Mas é porque a sociedade está fragilizada. Os jovens estão desempregados, estão a passar fome. Pedimos a seguir ao ministro da Juventude, Rui Falcão. O senhor ministro tem a responsabilidade de cuidar da juventude angolana. Senhor ministro, durante estes 2 anos que faltam do vosso consulado, senhor ministro Rui Falcão, acudam à juventude. A juventude dos nossos bairros está entregue a bebidas alcoólicas, está entregue a lhamba, está entregue à prostituição. Senhor ministro da Juventude, para que tome nota disto,
Existe um bairro cá em Luanda, que eu não vou dizer, aonde a prostituição está a 1000 kwanzas. Existem meninas de 15, 14, 16 anos que estão a se prostituir com 1000 kwanzas. 1000 kwanzas são 80 cêntimos, 60 cêntimos. 1000 kwanzas. Falem a verdade ao presidente. Falem. Digam ao presidente da República que o povo está a sofrer. Aproveitamos a ministra da Família. Ministra da Família, digam a verdade ao presidente da República. Digam que este povo não tem comida. Aproveitamos a ministra de Estado para a Área Social, a doutora Sambo. Uma senhora de trato fácil. Uma senhora com gente impoluta no seu gabinete. Uma senhora que fez o seu trabalho no Ministério do Ensino Superior. Digam, senhora ministra, ao presidente da República que esse povo quer comida, este povo quer mais emprego. Este povo, ao invés das despesas gordas do governo, precisa de impecabilidade. Façam isto, digam ao presidente da República. Aproveitamos, para ser rápido, porque daqui a pouco saímos, ao ministro da Comunicação Social, o ministro Mário de Oliveira. Senhor ministro, desburocratizem a mentira que existe nos meios de comunicação públicos. Uma coisa é fazer propaganda. A propaganda todos os governos fazem. Portugal também, os meios de comunicação fazem propaganda. Os meios de comunicação social públicos geralmente fazem propaganda, mas ponham o contraditório na comunicação social. Não é permissível que vocês, senhores ministros, digam que nós, nas redes sociais, desinformamos. Nós, nas redes sociais, não valemos nada, quando a televisão pública de Angola nada mais faz senão criticar, senão chacinar a juventude. Isso não é possível. Não é permissível, senhor ministro da Comunicação, Mário Oliveira, de quem temos muito respeito e muita veneração. E, naturalmente, falamos de outros auxiliares do titular do Poder Executivo, a ministra da Saúde e a ministra da Educação, cujos pelouros têm tido mais empregabilidade, não significa que estão a empregar todos os jovens. As jovens estão a ficar sem trabalho e já acabaram de estudar há mais de 4 ou 5 anos, estão a vender bombom. Não é possível. Não é possível. E, portanto, tenho aqui também comunicações do Eduardo Tomás, que diz que existe uma área em que a prostituição são 500 kwanzas. Com jovens que nem sequer são jovens, são adolescentes. Não podemos permitir um país dessa maneira. Não é possível. Não é possível. Tende coragem. As figuras de Estado que eu citei, tende coragem. Tende coragem. Tende coragem. Este é o vosso tempo de brilhar. Este é o vosso tempo de brilhar. E digam que no tempo do ministro do Interior, Manuel Homem, isto correu assim, 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 assim. Não machem o vosso cadastro com mortes desnecessárias. Não machem o vosso cadastro. Eu, quando olho para o ministro do Interior, um jovem, estão a manchar o vosso currículo vitae da vossa família com mortes desnecessárias. Por quê? Não façam isso. Não façam isso. Portanto, é um conselho que eu deixo. É um conselho que eu deixo, porque a minha missão, como me apresentei no princípio, é dizer a palavra da verdade. Não tenho muito que ganhar com benesses que vêm daqui e da acolá. Não, 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 não. Temos que ajudar o nosso povo a crescer. Mais um pouco vamos sair. Mas pedimos então aqui também ao presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. Senhor presidente, ainda nos ouça. Ainda nos ouça. Ainda nos ouça só. Ainda senta na cadeira e nos ouça só. Nos ouça só. Ainda diga que, olha, ali algumas pessoas estão a dizer umas coisas. Vamos ouvir. Querem o quê? Se o senhor presidente não quer a nossa ajuda, pelo menos então trabalhe com os seus, mas ainda nos ouça só. Ainda nos ouça só. Ainda nos ouça só, senhor presidente. Desculpe o tom de voz, é porque estou um bocadinho acelerado, mas ainda nos ouça, camada presidente, ainda nos ouça só e ponto. O senhor vai ter resultados completamente diferentes daqueles que nós estamos a ter agora. Para terminar, eu me dirigi às igrejas. Mas o presidente não terminei. Não terminei o presidente. O nosso presidente tem família. O nosso presidente tem filhos. O nosso presidente tem esposa.
primeira-dama da República. O nosso presidente tem irmão, general. O nosso presidente tem tios. Digam ao presidente. Se a informação não chega, digam ao presidente que, presidente, parece que isso não está conforme nos estão a dizer. Digam ainda. Ele pode ouvir. Por favor, façam isso. Para que o nosso presidente não termine como terminou o presidente José Eduardo dos Santos, ou então não termine pior do que o presidente José Eduardo dos Santos. Não façam isso. 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 Porque, em parte, o presidente, quando, por exemplo, se fala de construção de hospitais, tem feito hospitais. É possível que ele só está a pensar que é só isso que o povo quer. Não é só isso que o povo quer comida. Me dirijo às igrejas. Para terminar isto, me dirijo às igrejas. Esta nossa conversa, me dirijo às igrejas. O Papa João Paulo II, e peço desculpas, mas somos todos cristãos, pelo menos. O Papa João Paulo II, quando é sagrado, é eleito Papa, em 1979 escreve a encíclica O Redentor do Homem, que é Redemptoris Hominis. E no número 19 diz: a Igreja é responsável pela verdade. A Igreja é responsável pela verdade. A Igreja é responsável pela verdade. A dança que nós estamos a ver hoje, agora que falo, a dança que estamos a ver nas igrejas, a dança que nós vemos na igreja, a dança que nós vemos na igreja de Cristo, eu não vou citar nenhuma, mas a dança que vemos na igreja de Cristo hoje é um contra-testemunho nunca visto, eu nunca tinha visto. Pessoalmente nunca tinha visto. A dança que vemos hoje, nunca vi. Os homens de Deus se desfilam com relógios que custam milhões, com sapatos, com carros de luxo. Os homens de Deus se desfilam como se fossem pagãos. Os homens de Deus se desfilam com coisas de luxo como se fossem pagãos. Como é que vamos exortar assim os políticos corruptos? Como é que nós conseguimos exortar os políticos corruptos quando nós dançamos nas suas festas, nós vivemos com eles e nós estamos com eles? Como é que nós vamos pregar Jesus Cristo? Como é que se prega Jesus Cristo dessa maneira? Quando Jesus Cristo disse: a palavra que vos anuncio é do meu Pai. Está aqui escrito: a palavra não é minha, é do meu Pai a palavra. Como é que você que anuncia a palavra, você está a anunciar a palavra, estás a competir com o político? Como é que você que anuncia a palavra está a competir com os políticos, com os ricos, com os concubinos? Você que é anunciador da palavra. Pensa, dispensa a igreja. Pensa, dispensa a igreja. Pensa, dispensa a igreja. Pensa mesmo. Pensa, dispensa a igreja. Pensa, dispensa. O mal que nós vivemos hoje é grande responsabilidade também da Igreja de Cristo. Toda ela. Sem exceção. Sem exceção. A Igreja de Cristo está a ser um problema grave. Foi tomada pelo poder político corrupto. Não tem igreja que resiste. Não tem evangelho que entra no coração. Quando nós convivemos exatamente com os mesmos, fazemos as mesmas coisas. E temos as mesmas coisas, queremos as mesmas coisas. Entendemos mal o evangelho. Entendemos mal o evangelho. Entendemos mal o evangelho. Vou terminar. Meus irmãos. Nós só temos esse país. Não temos outro. Nós só temos esse país. Sejamos do MPLA, da UNITA, da sociedade civil, das igrejas, da polícia, do CINCE,
do SIC, do CISME, sejamos quem nós formos, nós só temos esse país. Portanto, é aqui onde nós vamos fazer a nossa luta. Com respeito, mas é aqui onde vamos fazê-la. E ou convencemos os nossos irmãos de que temos que nos entender para estarmos bem, ou então preferimos tomar outras decisões para mostrarmos no futuro que nós tínhamos razão. Tínhamos razão. Eu me despeço, espero não ter ofendido nenhuma autoridade religiosa ou política. Espero não ter falado mal dos polícias ou de quem quer que seja, mas a verdade é que a Angola é nossa. Vou terminar como comecei. Jovens, não tenhas medo de nada. Não percas a esperança. Mantende o vosso respeito às autoridades, mas nunca ao medo. O medo paralisa. Deus está conosco. O resto continuaremos sempre a falar. Continuaremos sempre a falar. Um abraço muito grande a todos. Foi uma live rápida. Vamos todos agora nos dirigir ao nosso basquete e apoiar a nossa seleção. Um abraço muito grande. Partilhem a live o máximo que puderem. Estamos juntos e Deus nos ama. A Angola é nossa. Viva Angola. Viva Angola. Estamos juntos. Muito obrigado.